Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para a nossa hora de estudo de tecnologia. Eu sou o Daniel Marques, PEC, aqui da Diretoria de Ensino da região de Itaquaquecetuba, professor especialista em currículo, certo? Estou aqui com um membro da minha equipe. Olá a todos, é com muita gratidão que estou aqui mais uma vez com vocês. Gostaria de agradecer ao Dan, a nossa SEC, coordenadora de equipe curricular Roseli, e que tenhamos um ótimo momento de estudos. Bom, vamos lá, Doni. Nós estamos aqui hoje para fazer essa hora de estudos concentrados, focados no material do Inova, tecnologia e inovação, né? Nós trouxemos aí, a princípio, para o nosso momento de sensibilização da nossa formação, uma leitura de imagem. Vamos lá? Olha só essa imagem que aparece aí na tela para vocês. Com muito carinho, a gente selecionou essa imagem para a gente refletir acerca de tecnologia. Uma imagem de 1983, uma fotografia de um escritório. Olha só. E na parte de baixo, uma imagem espelhada, só que 40 anos depois. Olha só que interessante, Donizete. Incrível, né? Como que em poucas décadas, as tecnologias se transformaram, né? E estão se transformando. E a gente sabe que é uma revolução econômica, tecnológica, né? A gente sabe que as concorrências de empresas, por exemplo, grandes empresas como Microsoft e Google, lógico que são as duas mais conhecidas, tem outras, elas promoveram bastante tecnologia. Foi uma corrida tecnológica, né? Estimulando, sim, por que não, o desenvolvimento científico, informacional e nos trazendo aí as facilidades do cotidiano, né? Nós utilizamos essas tecnologias. Veja, Dan, quais objetos que nós temos lá na década de 80 e quais objetos nós temos atualmente que foram substituídos? Super interessante. Mostra a realidade de uma oficina ali, um escritório, né? Em que a pessoa tinha a necessidade de trabalhar com diversas ferramentas, né? Os utensílios ali do escritório. A gente pode ver livros, tesoura, cola, grampeador, calculadora, né? Vários tipos de bloco de anotação. Tem um telefax, lembra o fax? Aquele material mais fininho. Tem um globo, né? Olha só, né? Um globo terrestre, né? E qual a aplicação que a gente utiliza para substituir o globo, né? Temos várias, temos umas aí suspeitas, né? Umas mais conhecidas que vêm nativos em alguns celulares. O fax, né? E livros ali a gente já tem em modo PDF que substituiu de uma forma assim e aperfeiçoou muito bem, né? Olha só, esse computador da década de 80, ele utilizava disquete magnético, né? Hoje foram substituídos aí por mídias totalmente digitais, não é nem mais CD, disco óptico, não é nem mais pendrive, né? Olha só, né? Tudo digital, ou seja, produtos que estão associados à nuvem, o que facilitou demais a nossa vida. E daqui a 40 anos, fica essa dúvida, fica essa provocação. Como será daqui a 40 anos, hein? Bom, Doni, eu imagino que a gente vai estar com uma tecnologia muito mais avançada. A gente está falando aí na questão da inteligência artificial, né? E que esses robôs que estão sendo programados para pensar artificialmente vão estar fazendo daqui a 40 anos é uma pergunta muito difícil, né? Porque esse computador da década de 80, ele ainda trabalhava com aquele programa MS-DOS. Você lembra desse programa? Sim, claro que eu lembro. Nossa, MS-DOS, né? Eu mesmo fui um dos que fizeram o cursinho lá, né? Que tinha aquele mouse que tinha uma esfera
e aí vem o Windows 3.11, o Windows 95, foi realmente uma transição que marcou muito a minha geração. E hoje nós temos a evolução do Windows, né, ainda como um sistema principal dos computadores. Nós temos o Linux, que concorre de maneira mais aberta, mas que precisa ter um conhecimento técnico um pouquinho mais avançado para utilizar. Ele não é tão assim, digamos, fácil de se usar, né? O Windows ele é mais atrativo até, né? Enfim, quando a gente passa para outra tela, a gente pode aí visualizar também, né, o que a gente fala, porque assim, não é só o computador em si, né? Existe a interoperabilidade, olha só, tudo na palma da mão, né? Os celulares, os smartphones também vêm com umas aplicações muito leves e ao mesmo tempo atreladas às mídias digitais na nuvem, ou seja, em qualquer lugar, né? Então essa interoperabilidade facilitou demais a utilização de tecnologias e a otimização dos trabalhos pedagógicos, das nossas aulas, das nossas formações aqui também. Facilitou bastante a nossa vida. É isso aí, Doni, é verdade. A gente já vê aí nessa imagem na sequência que aborda a questão das possibilidades digitais hoje, né? Com certeza daqui a 40 anos será uma realidade a comunicação através de holograma, né? A gente nós tivemos diversos shows aí, já viu o Renato Russo do Legião Urbana dando show através de um holograma, né? Uma imagem projetada, porém tridimensional, que tem altura, largura e volume. Olha só como é interessante, né? Então, assim, eu me lembro que a gente tocando no assunto da imagem anterior, o programa MS-DOS era aquele que ficava, para quem não lembra, aquele que ficava a tela toda preta, e aí as letras eram escritas de verde, um verde fluorescente, né? Ele ficou bem marcado também para as gerações que provavelmente nós temos profissionais aqui que estão atuando em tecnologia nas escolas, que deve ter menos que 40 anos, né? Ficou marcado no filme Matrix, né? Era uma das características visuais do filme Matrix, a tela toda preta, com aquele diversos números de algoritmos, números, letras, todos misturados. Não é verdade, Doni? É isso mesmo, Dan. É uma evolução, uma revolução que é inevitável, né, gente? Tudo veio para contribuir. Lá da década da época das cavernas mesmo, né? Que tinha o fogo ali, tinha, enfim, o poder, né? E hoje é quem tem o conhecimento, quem tem a tecnologia, quem tem informação. Os países que não possuem tecnologias vão ficando para trás mesmo, né? As salas de aulas que não têm tecnologia é um dificultador para a didática do professor. Lógico que nós, professores, nos formamos em salas convencionais, né, com não tanta tecnologia, trouxemos essa cultura de dar aula no giz e lousa mesmo, né, e acompanhando as escolas, a gente sabe que existe sim a didática, a metodologia de cada professor, que é insubstituível. Isso aí não tem como, né? Porque uma aula exposta, ela é insubstituível. Cada professor tem a sua. Mas lógico que quando você atrela a tecnologia, ela pode ser muito enriquecedora de fato. Como objetivos, que nós trouxemos o seguinte, que é apresentar a estrutura do trabalho do componente tecnologia e inovação e, a partir disso, utilizar uma ou duas habilidades do currículo paulista no componente que nós estamos trabalhando aqui. Tecnologia e inovação. O componente curricular Tecnologia e Inovação tem por objetivo compreender como articular as tecnologias digitais da informação e da comunicação,
letramento digital e pensamento computacional, para ampliar perspectivas de ensino e aprendizagens relacionando a tecnologia e inovação aos demais componentes curriculares. Olha só que legal isso aqui, gente. Relacionando a tecnologia e inovação aos demais componentes curriculares. E ainda auxiliar os estudantes em como interferir de maneira ética e criativa na sociedade em que vive. Eu vou destacar mais uma vez, sem ser repetitivo, mas quando nós falamos aqui em relação a conectar o componente curricular de tecnologia aos demais componentes curriculares, ou seja, às outras disciplinas, eu digo todas, né? O mundo mudou, a única coisa certa é a mudança, nós estamos num período de transição de era. Então, assim, não tem como a tecnologia estar fora do ambiente escolar no momento. Quando a gente pensa na tecnologia em todos os outros componentes curriculares, são trabalhos realizados através de áreas de conhecimento diferentes, muitas vezes. Então, ela pode contar não somente com seus pares imediatos, né? 2 professores trabalhando juntos, mas também com mais professores em projetos que trabalham numa unidade, né? Então, a gente vai ofertar aqui diversas formações durante o ano de 2023, em que nós vamos estar desenvolvendo estratégias em que seja possível trabalhar a tecnologia. Então, no caso, conectando várias áreas de conhecimento, né, fazendo diálogos em diferentes componentes curriculares, independente de serem de áreas distintas, mas focando no trabalho em que envolve tecnologia. Eu vou falar um exemplo simples aqui. A questão de produção de cartazes digitais. Né? Como vai ser feito esse trabalho? Qual é o tipo de aplicativo que nós vamos estar inserindo as informações dele, certo? Muito bem, né? Essa atividade aí, né, já um spoiler para a gente que a gente vai trabalhar com um pouquinho sobre cartaz. Ao lado a gente tem o seguinte: a tecnologia e inovação promove a mudança na prática docente para que esse objeto seja alcançado, constitui-se um desafio. Né? Então, para que esse objeto seja alcançado, é um desafio. E através da homologia de processos, pretendemos incentivar práticas e abordagens nas aulas oferecidas aos nossos estudantes. Para isso, a gente trouxe o seguinte, na próxima tela: das 10 competências, a competência 5, que se enquadra muito nesse nosso componente, que é o seguinte: cultura digital, né? Em poucas palavras, o que é cultura digital aqui, segundo o documento da BNCC? Significa compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Veja bem, como que a cultura digital, de uma maneira crítica, significativa e ética, pode produzir cidadãos conscientes, né? Uma vez que aprender os componentes, as áreas do conhecimento, contribui para que você seja um cidadão no espaço local, regional e mundial. Né? E a partir disso, como que a geografia, a ciência, a língua portuguesa, a matemática, enfim, a biologia, ela pode contribuir para o ser humano, enfim, para a sociedade, enfim. E como que a cultura digital, já associada ao letramento digital, também contribui para esse movimento, para esses saberes, esses domínios mesmo, né? Então, nós temos o seguinte, na próxima tela: a cultura digital exige de professores e alunos o domínio e habilidades relacionadas e de uso de ferramentas digitais, uma compreensão e aplicação de linguagens de programação, capacidade de produção de mídias, pensamento que envolva domínio de algoritmos
e análise de dados e consciência ética dos impactos das tecnologias digitais de informação e comunicação, as famosas TDIC, promovem na vida das pessoas. Então, isso também está nas diretrizes curriculares, né? Então, assim, esse domínio do uso das ferramentas digitais são domínios práticos mesmo, do nosso cotidiano. Nós sabemos que nós, professores de tecnologia, o professor do componente de tecnologia, muitas vezes também tem outros componentes, né? Seja de geografia, seja de arte, seja de ciências, e com certeza ele atrela, né, as habilidades do currículo de tecnologia para a sua área de conhecimento. É natural isso, né? Então vejamos o que temos a seguir, Dan. Olha, antes de darmos sequência, Doni, eu quero deixar um adendo aqui para os nossos profissionais que, assim, a gente tem essa questão aí dos nativos digitais, que alguns defendem que existem pessoas que nasceram na era digital, têm mais facilidade nas usabilidades que a tecnologia promove para a gente, né? Porém, muitas vezes essas crianças, isso já caiu por terra, vamos dizer assim, porque essas crianças, elas precisam realmente de uma orientação. Elas podem até ter uma certa facilidade nas mídias sociais, mas na hora de realizar um trabalho efetivo envolvendo tecnologia, elas não podem ficar realmente à deriva nesse mar de informação, né? Quando a gente pensa nas bases nacionais comuns curriculares, nós vemos ali a tecnologia despontar com a questão de ser um norte para nós educadores em todos os sentidos nos dias de hoje, porém é uma função de nós educadores sermos os curadores digitais dessas crianças e adolescentes, e também na hora de trabalhar com jovens e adultos, né? Olha só, curadoria digital é um papel que o professor exerce como se fosse um filtro, filtrando tudo o que acontece no universo da rede, na web, para que o que chega dentro da sala de aula já aconteceu uma filtragem dessas informações na hora de trabalhar com o aluno, né? Direcionando o olhar, digamos assim. Muito bem, Dan. E aí a gente tem, né, voltando aqui um pouquinho, a ideia do componente Nova Educação, ou melhor, e Nova Tecnologia, surgiu em meados de 2020, com a implementação para os segmentos sexto, sétimo ou fundamental, né, anos finais, sexto a nono ano, e ensino médio. A implementação foi lá. Em 2021, nós temos o seguinte: para cada série, um caderno. Então, no ensino médio, por exemplo, compõe os itinerários formativos junto com o projeto de vida e eletiva. Então, na primeira série do ensino médio, o itinerário formativo é formado pelos componentes do Inova, né? A partir de 2022, nós temos aí o Inovinha, que é também para os anos iniciais. Foi muito importante, né, para o crescimento dos nossos estudantes a partir dos anos iniciais. E para esse ano, quais projetos, né, nós conseguimos auxiliar e desenvolver na escola, né? E aí fica aí para vocês, professores, que projetos que, a partir do componente Inova, nós poderemos contribuir com os andamentos de projetos em andamentos na escola, na unidade de vocês. Essa interação não vai ser possível por meio dessa gravação, mas fica aí a pergunta para que vocês, inclusive, durante as ATPCs, durante os momentos de projeto, mesmo, de elaboração de projeto e contribuição de projeto, consigam aí compartilhar com os demais colegas.
Bom, nós já ofertamos aqui formações sobre o Microsoft Sway, é uma ferramenta da Microsoft, Sway, né? Nós ofertamos essas formações em loco, nas unidades escolares, para os coordenadores de gestão pedagógica, CGP, e também para os coordenadores de gestão pedagógica geral das PEIs, que é o CGPG. É bacana estarmos alinhados na mesma página no que diz respeito a essa ferramenta pedagógica, porque esses projetos que acontecem nas unidades escolares, nós estamos compartilhando um link, porque é um link compartilhado, né, é gerado pelo Sway, para que todos, ao final do ano letivo, ao longo do ano letivo, principalmente no final, nós vamos estar com os projetos que aconteceram nas unidades escolares. Porém, muitas vezes o professor de tecnologia ele está ligado com outros profissionais, outros professores que vão estar disponibilizando nas mídias sociais, né, Facebook, através de ações em que envolve a didática e a didática pedagógica utilizada pela unidade escolar para promover aquele determinado projeto. Então, esse projeto ele vai ter uma comunicação, ou seja, a divulgação ela perde aquele caráter de cartaz de parede, não que não se use mais, né? A gente, se possível, produz esses informativos digitalmente, se possível, vamos estar imprimindo sim, para que possa ser compartilhado nos comércios locais, para que tenha mais visibilidade e uma estratégia de marketing que não conta apenas com o lado digital da coisa, mas é importante sim a gente promover essas ações e deixar a comunidade ciente para que possam ter acesso, na verdade, Donizete? Exatamente, inclusive em eletivas, né? A gente sabe que o componente de tecnologia conversa muito com o projeto de vida e eletivas. Muitas vezes o professor de tecnologia pega também, né, em algumas situações eletivas o projeto de vida. Então ele percebe que é um material, inclusive, que está no mesmo canal, na mesma página do currículo e que eles estão ali, né? Bem de ladinho. A gente sabe que o projeto de vida, ele está muito atrelado à construção da eletiva da escola, né? E a tecnologia está sempre ali no meio, não só dos componentes do Inova. Lembrando, né? Ela contribui para todos os outros componentes. E aqui no próximo slide, a gente trouxe uma das atividades do caderno do aluno e do professor também, né? Que é o seguinte: o Pixel é uma atividade sobre imagem, né? Então, o pixel é a menor parte de uma imagem digital. Então, quantos mais pixels tivermos, melhor será a qualidade da imagem. O agrupamento de pixels que compõe uma imagem forma uma grade com linhas e colunas. Olha só, então a gente sabe que esse agrupamento tem uma coordenada aí, hein? Então, todo pixel, ele é localizável na tela do computador. Então, a gente sabe que tem lá um plano cartesiano. Olha a matemática e a geografia e a arte envolvida aí, na habilidade que a gente sabe que tem a habilidade de ampliar escalas, tanto em arte quanto em geografia. E quando a gente fala de escala, a gente também está falando um pouquinho de habilidades do componente de matemática, né, Dan? Olha só, essas imagens aí pertencem à Fundação Telefônica, né? Mas a gente pode perceber que é uma escala de resolução de imagens. Como a gente vê aí a moça, para quem está assistindo no celular, tem a moça na parte central da imagem, ao lado dela é um detalhe muito ampliado do lábio dela, por isso são vários quadradinhos, como Donizete disse, quanto maior o número de pixels, mais qualidade teremos nessa imagem. É bacana discutir isso com alunos, porque muitos vão trabalhar naquela antiga profissão que era chamado de arte finalista. O que o arte finalista fazia? Ele trabalha a construção de imagens, né? Ele organiza um jornal, uma revista, e hoje
acontece da mesma forma, só que digitalmente, é o chamado designer gráfico. Inúmeros estudantes que estão no segundo, terceiro ano do ensino médio já têm intenções de seguir carreira como designer gráfico. A gente pode perceber isso através do número de itinerários formativos que tem estudantes com esse olhar e já organizando o seu futuro para esse direcionamento. Não é isso, Donizete? Verdade, né? Então, por que isso, gente? A gente trabalha com muita tela, né? Inclusive o Dan estava conversando comigo esses dias. Como a gente trabalha com tela e a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Utilizar óculos, às vezes, antirreflexo, quem tem aí, não tem grau nenhum, às vezes, por conta de ficar muito tempo na tela e tendo muita atenção na tela, a gente esquece de piscar, né? E aí precisa ter um colírio. Lógico, não é qualquer colírio, precisa ir no profissional da saúde para saber qual é o legal. Então, complementando a fala do Dan, é isso aí. O Google já comunicou que 720 pixels não é mais a resolução HD, e sim resolução SD, Standard Definition, né? Que é a definição padrão, né? Então não é mais alta resolução, a resolução 720 pixels, e sim 1080, né? A partir de 1080 pixels, a gente tem uma resolução considerada como alta, né? HD, High Definition. Na próxima PPT, no próximo slide, a gente vai ver que tem uma atividade também que traz a inicialização de como que é mais elaborada mais ou menos a construção desses pixels. Eles são totalmente referenciáveis. Num quadro aí, a gente pode associar a um conjunto de coordenadas, né? Então, o que temos aí, ó? Agora, para a atividade seguinte, apesar do nosso desenho ganhar cores, o foco não é exatamente a arte, mas sim o desenho, reconhecer os padrões e abstrair os itens desnecessários. Novamente, acompanhe a instrução de seu professor e pinte, professora também, e pinte no quadro 3 apenas os quadrados com o número 1, respeitando as cores de cada camada e as referências de cada pixel na tela, nas linhas e colunas. Então nós temos aqui a imagem do Mario, né, muito conhecido aí, e do lado ele precisa replicar a partir da lógica de números. Então você tem ali uma coluna de linhas e um conjunto de letras que você precisa associar. E lógico, você lá na imagem do meio, ele precisa saber que o marrom, o vermelho e o bege tem um número de cores. E ali ele vai colocar na posição correta do desenho. Onde está o preto, onde está o bege, onde está o azul. E ele precisa fazer isso da maneira que ele entendeu. Então, o aluno vai ter uma técnica. Nem sempre é a mesma técnica. Se ele conseguir completar e conseguir o objetivo, que é replicar o desenho no quadro do lado, ele vai conseguir êxito na sua atividade. Esse é o objetivo da atividade. Certo, Dan? É isso aí, Donizete. Nossa, quanta coisa para pensar. Como você mesmo disse, né? Quem tinha o fogo na época pré-histórica tinha o poder em suas mãos. Tinha que manter o fogo aceso, hein? E a tecnologia não para, gente, não para de se reinventar. Eu estava refletindo aqui, o Doni falou assim sobre a gente proteger nossos olhos por ficarmos muito tempo na frente da tela do computador. Realmente, esses óculos com proteção da luz azul realmente funcionam, ajudam a não agravar os problemas já existentes e também a prevenir, né, para quem não tem problema de visão nenhum. Porque, falando sobre videogame, ainda apresentamos aí o Mario, né? Quem jogou Mario
Super Mario, Mario Bros, nos videogames nos anos 80, 90, anos 2000, né? Tinha lá o personagem que enfrentava com seu irmão as aventuras, e eles eram feitos através de Alô? Então, pensando na questão das evoluções da humanidade, a gente ainda tem a industrialização acontecendo no final do século XIX, início do século XX, né? Já vivemos uma revolução tecnológica aqui, estamos num período de transição, porque essa descoberta dos pixels faz com que haja uma nova revolução, que é a revolução digital. Isso abre um leque de opções em relação à tecnologia avançar, um leque quase que infinito, podemos dizer assim, né? Eu compreendo a tecnologia, essa atividade você pode trabalhar com ela sem estar conectado à internet. Você vê que é folha de papel e lápis, ou caneta, lápis de cor, e aí você vai desenvolver o pensamento computacional no seu estudante através de organizações que ele vai fazer ali no papel com regras pré-definidas. É bacana pensar assim que a programação vai acontecer indo para trás, para cima, para frente, para baixo. Eu entro, eu saio, coloco, eu tiro, mas olha o tanto de coisas que nós já descobrimos ao longo de aos milênios, né, de toda a humanidade veio ofertando para a gente os conhecimentos. Por isso que a tecnologia tem esse caráter quase que infinito, que tudo que eu possa jogar dentro de um sistema vai me dar um retorno quase que limitado de operações para serem feitas através de uma máquina, certo? Dando sequência aqui, olha só. Nós temos aí a atividade selecionada para o nosso segundo bimestre. Né? Essa letra acabou ficando um pouquinho pequena para mim, vou pedir ajuda para o meu amigo fazer a leitura aí comigo. Não, tranquilo. Na verdade, a gente sabe que tem esses robozinhos aí, né, que ele já induz o movimento que a gente vai ter aí nessa atividade, né? Então, ele traz aí uma explanação de como vai ser o eixo, o eixo da atividade, o eixo do conhecimento, no caso é o pensamento computacional, a habilidade que ela tem o descritor e o objeto de conhecimento. Então aí nós temos a atividade que é voltada para a terceira série do médio, que está no caderno do aluno e está no caderno do professor, de matemática, tecnologia e inovação. E também tem o projeto de vida aqui. Né? Então nós temos aí a atividade destacada, que é a situação de aprendizagem 5, né? Que envolve grande tema, que é o pixel, pergunta essencial, como pixels são determinados a partir de códigos, então aí uma inicialização ao código ou linguagem de programação, né, um prefácio, digamos assim, né, porque a gente sabe que linguagem de programação é muito complicado mesmo, certo? E temos um desafio que é o quê? Criar uma imagem a partir dos códigos, como a gente acabou de ver lá. O descritor da habilidade é o seguinte: identificar e compreender noções espaciais e desenvolver o raciocínio lógico em atividades concretas por meio da programação desplugada, utilizando a imaginação e criatividade. Né? Raciocínio também, a gente acabou de ver, se a gente tem criatividade, a gente precisa ter raciocínio, uma coisa está ligada à outra. Só queria acrescentar aqui também que nós programamos constantemente, né? Como que a gente programa?
só que é uma programação passiva. Então, por exemplo, eu estou num lugar desconhecido e descobri uma loja. E eu quero acrescentar essa loja no mapa. Eu consigo? No Google Maps consigo. Eu clico no meu ponto e tem a opção lá, acrescentar local, acrescentar lugar. Eu coloco o nome do lugar, coloco o endereço, tem a opção de colocar telefone e beleza. Para mim foi uma coisa bem fácil. Agora, existe a programação ativa e nós estamos trabalhando com ela neste momento, né? É bem simples, mas é justamente para não assustar, né? Nem os professores, nem os estudantes, porque linguagem de programação, por exemplo, SQL mesmo, primeiro precisa ter noção de inglês, né? Fica fácil quando a pessoa tem o domínio de inglês, mas, por exemplo, você criar uma tabela do computador para fazer um comando, para utilizar um banco de dados, de informação, para fazer uma consulta e para fazer um comando, e isso escrevendo numa série de lógica, é uma coisa. Agora, você ter uma coisa visual e arrastar já é outra, já tem essa possibilidade também. Então, já não fica tão distante assim, né? Legal, né? Passar a palavra para o Dan e dar sequência ao material. Obrigado, Donizete, realmente. Então, o curioso aqui é que a gente trabalha com um eixo envolvendo 3 componentes curriculares, né? Matemática, tecnologia e inovação e o projeto de vida. Aparentemente, a escola, através dos itinerários formativos, já tem uma naturalidade maior ao envolver áreas de conhecimento diferentes a partir do momento que chegou o novo ensino médio, acabou de ser implementado no ano passado, então a gente tem essa tranquilidade, essa liberdade para estar trabalhando com os nossos pares ou trios e como a coordenação sugerir os melhores caminhos na hora de traçar as estratégias didático-pedagógicas. Para continuarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre o Easy Poster Printer. O que é o Easy Poster Printer? É um aplicativo, né, que permite fazermos ampliação de imagens. É uma atividade que antigamente a gente trabalhava a ampliação manualmente. Quem será que se lembra de trabalhar a princípio com papel quadriculado, né, e pegar uma imagem relativamente pequena e ampliar o tamanho dela? Vários professores trabalharam com essa técnica manual que eu estou falando aqui agora, mas e também com proporções maiores, no caso de fazer quadrados maiores em folhas que eram cartolina, papel craft, alguma possibilidade de papéis maiores sendo juntados ali para fazer como se fosse um outdoor, por exemplo, que é algo bem grande, né, para ter uma comunicação visual à distância. Esse Easy Poster Print é possível a gente pegar imagens digitais e transferi-las num programa, ampliando a sua possibilidade de impressão, como se fosse um quebra-cabeça. Falando assim por cima, será que você já quebrou a cabeça e conseguiu imaginar o que eu estou falando? Será que eles conseguem, com a minha narrativa, imaginar que tipo de atividade nós vamos fazer, Doni? Sim, quando a gente coloca aqui na aplicação, né, lembrando que a gente tem aí, né, o site, todo esse material vai ser repassado e no próprio PPT já tem um link aqui para vocês, tá, pessoal? Clicando em downloads, a gente vai ter um arquivo de 56,12 megabytes. Não é pesado, né, ele vai, na próxima tela, vocês vão ver a carinha dele. Quando ele aparece aqui, a gente tem a possibilidade, né, de criar um pôster. Um pôster mesmo. Onde o Dan está apontando aí são as folhas. Tá vendo? E a gente consegue colocar uma imagem qualquer. Por exemplo,
A minha área que é de geografia. Eu posso colocar o mapa aqui, e aí o mapa vai aparecer nessa tela. Essa tela aqui tem 1 por 32, então tem 32 folhas. Então, de uma folha, ele vai ampliar 32 vezes, né, a escala do papel. Olha só como a gente está usando a matemática. Aqui, né, a tela inteira. Vou aqui no localizar, eu já fiz o download do Easy Poster Print, né? Ele tá aqui, ó, Easy Poster Print. Vou abrir e não agora. E aí, vamos imaginar que eu quero postar uma imagem do Dia do Patrono. Olha, foi feito o Dia do Patrono na escola, o projeto para descobrir sobre o patrono da escola. E aí eu tenho aqui um exemplo da escola Dulce Maria Sampaio, no qual que eu estou precisando que tenha uma imagem aqui da dona Dulce, só que numa proporção maior, para uma comunicação à distância. Então vamos lá. Aqui nós temos a altura e a largura, escrito em inglês, né? Wide and height. Olha só, eu vou colocar por páginas, como o meu amigo Donizete sugeriu. Então, 99 páginas por 60, muitas páginas, vai virar um outdoor para você enxergar a distância no avião. Não seria o ideal. Então, eu vou fazer aqui um cartaz que, como são folhas de papel A4, eu vou imaginar o tamanho delas em milímetros, eu vou colocar um número que eu acho bacana, 8 por 22, vai, por 22 folhas. Olha como ficaria a distribuição de imagens, contando aqui com o número de folhas, né? Se fosse com menos, vou colocar 8 por 8, vai. Olha como saía a impressão da dona Dulce, que foi homenageada com o nome numa escola, que é a escola Dulce Maria Sampaio, lá no bairro do Marengo, aqui em Itacoaxetuba. Olha só que interessante, gente. Então, realmente, a gente está aqui na frente dos nossos banners, né? Mas nós poderíamos ter feito eles de papel, através do Easy Poster Print, numa escala ampliada em folha de sulfite, montando aí um quebra-cabeça fora, que é muito divertido de fazer esse tipo de alunos, de atividade com os estudantes. A gente pode usar diversos materiais para fazer a colagem. Eu, particularmente, ia apelar para o dupla face, mas só não faz quem não quer, porque as coisas tecnológicas estão aí, é fácil de manusear, né? E a gente está aqui com o intuito de ampliar o repertório de vocês. Então, pessoal, qual o objeto de conhecimento trabalhado na atividade? Nós temos aí quantos objetos? 5, Dan? Pensamento computacional. 6, desculpa. Pensamento computacional, linguagem de programação e programação, robótica, maker, narrativas digitais, pensamento científico. Qual delas, vou deixar aí interação para vocês mesmos, que estaria atrelada, ou melhor, estaria mais ligada às atividades que a gente acabou de promover aqui? Bom, acredito também que por conta de colocarmos a mão na massa na hora de realizar o quebra-cabeça construído digitalmente no Easy Poster Print, a gente, na hora de colocar a mão na massa e construir um cartaz de papel, depois de impresso, é uma atividade maker, não é, Doni? Com certeza. Mas a pergunta que a gente deixa para você, professor, é: a que eixo estruturante pertence à atividade realizada, né? A gente volta aqui só para dar mais ênfase, olha só. Esse trio aqui, o pensamento computacional, TDIC e o letramento digital, é o que vai dar estrutura para as atividades que vão ser realizadas em sala de aula. É isso. O componente tecnologia e inovação. Gente, identificar e utilizar os recursos audiovisuais, computadores, internet, conhecer suas especificidades e impactos, ter um olhar sobre a segurança da informação. A gente, quando pensa nos impactos em relação às especificidades das TDICs, é o que são a sua presença no nosso dia a dia. Aplicativos, softwares, sites, blogs,
redes sociais, entre outros, né? E uma preocupação nos dias de hoje, principalmente quando a gente trabalha a tecnologia dentro das unidades escolares, são questões de ética e questões éticas e legais envolvidas no uso das TEDx. Olha só, o estabelecimento de um ambiente ético no mundo digital, o reconhecimento e combate ao cyberbullying, ética no trato com as informações digitais, entre outros, né? Envolvendo a questão da criatividade, remix e propriedade intelectual, as novas e infinitas formas de comunicação e expressão nos meios digitais, o acesso, segurança de dados e privacidade. Então, olha só, quando a gente navegar pela internet com segurança, enfim, desenvolveremos um olhar mais crítico em relação às interações que se processam no cyberespaço. A gente, popularmente falando assim, não podemos correr o risco de deixar nossos estudantes à deriva nesse mar de informações. De maneira mais objetiva, eu vou trazer o seguinte: forma e influência com que se consome e produz as informações a partir dos meios digitais, considerando-se aspectos como cultura digital, linguagem midiática e as mídias que as apoiam. Dentro disso, nós temos o quê? O letramento digital, que a gente já comentou, a cultura e a cidadania digital, que está lá atrás também, atrelada, inclusive a ética em ambientes digitais, né? E as mídias digitais e linguagem midiática. Olha só, temos aí temáticas para muitas formações ou muitas reflexões a partir de tantas coisas que a gente colocou aqui. Certo, Dan? Certíssimo, Doni. A questão das mídias digitais e a linguagem midiática, o professor tem um compromisso aí, né, de interferência, de orientação em relação aos estudantes, que também produzem, né, já são produtores de imagem, produtores de conteúdos, muitas vezes, a questão da seleção e produção de conteúdos que circulam nas mídias digitais, como sites, blogs, podcasts, redes sociais, enfatizando a postura ética e a imparcialidade, né? Então, cabe aos docentes abrir os olhos dos estudantes com conteúdos que podem estar comprometendo, às vezes, um futuro todo pela frente por uma escolha mal feita e postada nas mídias. Uma forma de pensar consiste em analisar um problema, assim como propor e desenvolver soluções para esse mesmo problema com o emprego de mídias e tecnologias digitais, são 4 pilares: decomposição, reconhecimento de padrões, abstração, algoritmos. Esses 4 pilares estão distribuídos em pensamento computacional, linguagem de programação, robótica, maker, narrativas digitais e pensamento científico. A gente não vai esgotar, né, esses eixos estruturantes e objetos de conhecimento nesse momento, até por conta do tempo. Essa é a estrutura da organização do material, né? A gente vê no caderno tanto do professor quanto do aluno. Então, sempre que tem esses ícones aí, a gente já sabe que é esse movimento que é feito, né? Aí a gente tem as menções, né, que são engajamento total, engajamento satisfatório ou engajamento parcial, né, que a forma de avaliação é um pouco diferente da convencional, né? Por isso que esses engajamentos aí, eles têm essa proposta diferente de menção. É isso. E assim, também, isso quando o Doni faz relação à menção, seria no caso a avaliação,
né? A avaliação, ao desenvolver as situações de aprendizagem, considerem o grau de engajamento dos estudantes durante o desenvolvimento das atividades. Que o Doni acabou de ler para a gente aí, em relação ao engajamento total, satisfatório ou parcial. O legal é que tem esse símbolo amarelo que está bem embaixo, pequenininho aí, que aparece com uma lâmpada e uma lâmpada brilhante, assim, comentários ou conceitos ou uma nova informação que precisa de atenção. É bacana a gente fazer uso desses ícones e conseguir interpretá-los, assim como os estudantes, né? Tem que estar na ponta da língua, ou seja, é uma fração de segundos a gente consegue fazer a interpretação desses símbolos. Bom, o legal é saber que, ao menos, as metodologias ativas foram bem absorvidas por vários docentes da nossa diretoria, se não quase todos, assim, né? Falar sobre metodologias e colocar na prática, independente da disciplina, independente do componente curricular que está sendo trabalhado. Só para fazer um breve resumo, né? Quais são alguns exemplos de metodologias ativas? A gente tem a questão da resolução de problemas, a aprendizagem baseada em projetos, trabalhar entre pares, temos o ensino híbrido. O Doni gosta muito das rotações por estações, né? Porque potencializa o discurso em grupo, com um grupo menor, né? Focado no assunto específico daquela estação. Eu acho que também rotação por estações funciona muito bem. Tem a questão das rotações individuais, em novas formações a gente vai falar um pouco mais sobre ela, o laboratório presencial, e o mais famosão Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida, que para muitos é nada mais que o antigo seminário, né? Só que com a possibilidade de pesquisas que nós temos hoje, não deixa de ser apenas um seminário e torna o estudante protagonista das ações num todo, não apenas no momento da apresentação. Então, assim, essas são as metodologias ativas que, de uma forma ou de outra, vão estar fazendo parte da estratégia na hora de aplicar o objeto de conhecimento, não é verdade, Doni? É verdade, a metodologia ativa, os agrupamentos produtivos, eu acho que é uma outra metodologia que a gente conheceu e observou em muitas situações. Esses agrupamentos produtivos tiveram um ganho no aprendizado dos alunos muito, muito significativo. E esse é o objetivo principal dessas metodologias ativas, né? O aprendizado. Se é por meio da rotação por estação, sala de aula invertidas, resolução de problemas, por projetos, enfim. O objetivo principal é o aprendizado, é a troca de informações de maneira mais fácil para o entendimento. Né? Nem sempre aulas expositivas, apesar de ser uma coisa que mostra muito a competência do professor, é o caminho. A gente tem outros métodos aí que a gente pode se apropriar e de maneira bem associada, atrelada à tecnologia. Acho que a tecnologia está presente em todos os tipos de metodologias ativas. O currículo olha como facilita também quando a gente fala em materiais digitais. A gente sabe que tem materiais digitais novos, mas que para o Inova ainda não é possível. Mas no Currículo Mais a gente também já tem diversas metodologias e aulas prontas que a gente pode utilizar. A gente pode filtrar por objetos digitais de aprendizagem, a gente pode filtrar por tema, por disciplina, a gente pode fazer diversos filtros, a depender do objetivo da aula, ou do objetivo do projeto, enfim. Tem vários formatos, tem PDF, tem música, tem vídeo,
tem uma gama de materiais muito prático aqui para a gente, pessoal, no canal Currículo Mais, ou melhor, na plataforma Currículo Mais. Ela é uma plataforma na web, não precisa baixar nada, não vai ocupar espaço no celular, espaço no computador. Olha, daí já viu diversas aulas gamificadas, bem bacana mesmo, tutoriais, mapas interativos, imagens interativas. Meu, é muito bacana mesmo. Olha só, temos um banco de aulas, um banco de planos de aulas também. Aqui tem muitos planos de aulas, pessoal. Muitos planos de aula que a gente pode utilizar como modelo. A gente pode utilizar como ideias para planejar nossas aulas, para utilizar durante as aulas, por que não? É um material que está aberto a todos nós, é muito rico mesmo, né? Muito rico mesmo. Olha só quantos temas. A gente tem praticamente todos os temas do currículo, complementa o material do currículo em ação, complementa o Aprender Juntos, complementa o material, inclusive o próprio material digital que está lá no site do CMSP, né, no repositório, que é o novo material digital. Este Currículo Mais vai complementar de uma forma bem rica mesmo, vai enriquecer, com certeza vai enriquecer o material que a gente precisa complementar, né? Que a gente precisa, não só o livro didático, né, pessoal? Esse Currículo Mais aí, ó, é muito bacana. Podem contar com eles, é muito bacana. Além disso, nós temos aí, para finalizar a nossa formação, o currículo oficial, pautado na BNCC, certo, Dan? Aqui a gente tem como nós chegamos lá, né? Essa formação, a gente teve várias referências para estar passando para vocês aqui. Consultamos o material do Inova dos anos iniciais, né? Popularmente chamado de Inovinha, que também tem o componente de tecnologia, né? E fazendo essas associações com as habilidades que nós encontramos no currículo paulista, consultamos aqui cadernos do ensino fundamental, diretrizes curriculares de tecnologia e inovação, né? São esses materiais até chegarmos na atividade que ofertamos para vocês aqui hoje do ensino médio, né? Que a gente desenvolveu ao longo desta formação aqui, né? Então, assim, realmente é um material riquíssimo, é um material de orientação, né? A gente tem esses materiais aqui de apoio. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso momento de estudos. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes, acompanhou a gente aí até o final. Tenho certeza que vai ampliar o repertório na hora de criar atividades e situações de aprendizagens diferenciadas envolvendo tecnologia. Eu, Daniel, agradeço, me coloco aqui à disposição de vocês aqui na diretoria de ensino, sempre que precisarem, pode estar contando comigo. Até logo. Obrigado, Daniel, gostei muito dessa formação, essa parceria, desde da construção do material até essa finalização, é muito rico. Mais uma vez a gente aprende de maneira bem criativa, né? A gente vai sempre tendo um ganho aí no aprendizado. Gostaria também de agradecer, dizer que o material está todo hiperlinkado, então cada slide tem pelo menos, se não tem, vai ter em alguns, né, os links que a gente utilizou como referência. E é isso, pessoal. Agradecer e me despeço também, dizendo que também estou à disposição aqui, para o que der e vier. Um grande abraço.